Meu irmão mais velho sempre estudou no colégio público pela noite perto da nossa casa. Então muitas das vezes ele saía da aula com os amigos dele, iam todo mundo lá pra casa pra eles ficarem jogando videogame, comendo, tomando cerveja, conversando, essas coisas. E eu e as minhas amigas vivia brincando com os garotos, enchia o saco deles, porque eles eram todos mais velhos. Então a gente nunca se envolvia com eles, até por medo das vezes eles quererem algo mais profundo, tipo ficar, transar, essas coisas. E a gente não tava nessa vibe, a gente ainda era muito menina. A nossa diversão era fazer com que esses caras sempre pagassem os lanches. Então a gente estava sempre zoando, aceitando tipo pizza, sanduíche, refrigerante. A gente queria os boys que pagassem a comida. E em troca a gente dava uns beijinhos, nada mais que isso. Se o cara quisesse mais que isso, a gente pulava fora. Até que um amigo do meu irmão, todos da mesma idade que ele, né, se amarrou em mim. E todas as vezes que ele ia lá em casa, ele levava caixa de bombom, chocolate, refrigerantes, sanduíches, tudo que ele via de gostoso na rua, ele comprava e trazia pra mim. E ele vivia pedindo um beijinho e tal. Até que um dia eu peguei e dei um beijinho nele. E eu fiquei com ele, mas tipo, não senti nada, não gostei. Falei, não quero nada, já pulei fora. E aí, beleza. Pouco tempo depois eu até me apaixonei por outro garoto da minha idade e puf, passou. Eu nunca mais nem vi esse cara. Eu tinha ele nas redes sociais, mas nunca mais conversei. Às vezes ele ia lá em casa, eu nem fingia que ele nem existia. E ele sempre apaixonado por mim. Até que se passaram anos. Mas galera, anos, eu tinha 14 anos. Quando se passaram, eu tava ali por volta dos meus 20 anos de idade. Uma amiga minha, que era até do nosso grupinho de amigas, assumiu um relacionamento com ele, casada no Facebook. E eu, poxa, que legal, ela casou com ele, deu certo. Maneiríssimo, entendeu? Só que, com o passar do tempo, ele começou a me mandar mensagem no Messenger. Tipo, que eu tava linda, que queria me ver, que tava com saudade. Eu, que cara babaca, né? Tipo, o namorado da minha amiga. E nessa, eu peguei e bloqueei ele. Só que quando eu fui procurar ela nas minhas redes sociais, ela tinha me bloqueado. Eu não entendi nada do que tava acontecendo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E ficou aquele climão. Até que teve uma reuniãozinha de todas as amigas, e aí ela foi. E eu acho que ela nem sabia que eu ia. E quando ela me viu, ela já ficou assim, um pouco travada. Eu cheguei, né, sempre fui dessas de tirar satisfação, de perguntar. Já perguntei por que ela me bloqueou, o que eu fiz pra ela. Ela pegou e falou assim, não, você não fez nada, porque, cara, eu fiquei um pouco com ciúmes, porque você já ficou com meu marido, e eu, sei lá, não quis manter amizade com você. Eu falei, mas eu fiquei com seu marido, eu tinha 14 anos, cara, tem 6 anos, e outra coisa, foi uns beijinhos, entendeu? Só porque ele pagava lanche, aquela época que a gente vivia zoando, eu nunca quis nada sério com ele, entendeu? Tem tanto tempo. Você não deu pra ele? Eu falei, não, nunca. Eu falei, não. Mas não foi isso que ele disse. Eu falei, quê? Ele falou que me pegou, ele falou, tá maluco? Eu nunca nem fui pra outro lugar com ele, dei uns beijinhos nele na porta de casa, tipo, nunca nem montei na moto daquele cara, como que eu fiquei com ele? Que loucura, babaca, ridículo e outra coisa. Ele é idiota, veio me mandar mensagem no Messenger, até bloqueei ele, eu não quero problema com o marido dos outros, não. E aí ela pegou e ficou até mais tranquila comigo. E ela me desbloqueou, a gente voltou a conversar, a gente entrou no mesmo grupo do WhatsApp e a gente voltou uma amizade tranquila. Só que todas as vezes que era para as meninas desse grupo se encontrarem, era uma dificuldade que ela tinha de ir. Por quê? Porque ele não queria deixar ela ir. Ele sempre falava mal da gente e ele começou a falar que eu era garota de programa, que eu não prestava, que eu não valia nada, que ela ia se tornar uma pessoa como a mim. E aí eu falava, gente, qual que é o problema desse ser humano? O que eu fiz pra esse homem tá com essa raiva de mim, entendeu? E foi tudo muito chato. Acabou que com o tempo eu fiquei com raiva de Deus, falei, não quero ser amiga sua, não quero ser amiga dele, eu não quero mais fazer parte de nada disso, estou cansada. Só que eu continuei minha amizade com as minhas outras amigas, só não ficava muito de papo com ela, porque é chato o que acontecia, sabe? Beleza, o tempo passou, eu conheci o meu marido, eu engravidei. Depois de 2 anos, eu engravidei de novo. Tem quase 4 anos que sou casada. E ela tá com ele até hoje. Até que chegou o meu aniversário desse ano. E uma dessas amigas minhas tinha falado, vem pra cá com teu marido, ela também é casada, vamos assar uma carne aqui e vamos ficar juntas. Falei, beleza. Quando chegou no dia, as meninas, só as meninas, estavam lá na casa dessa minha amiga e convidaram ela pra participar. E eu achei super legal porque ela participou do meu aniversário e a gente cantou parabéns e só tinham mulheres. Elas tinham falado, a gente tinha combinado de convidar os nossos maridos pra vir pra festa, a gente veio antes deles pra gente poder fazer a surpresa, mas agora a gente já pode falar pra eles virem, né, pra gente assar a carne e a gente ficar aqui a tarde inteira.
Falei, não, tranquilo, ótimo, legal. Aí nós perguntamos pra essa menina, né? E aí, seu marido vem? E ela, não sei, eu vou ver com ele porque foi a maior dificuldade pra eu conseguir vir pra surpresa. Eu acho que eu vou embora. E a gente começou a falar, poxa, mas vem todos os maridos pra cá, em vez de você ir embora, fala pra ele vir pra cá. Vocês vão assar a carne aqui, a neném tá aqui, tinham várias crianças, eu tenho amigas que já têm filhos, então fica aqui, poxa, com a gente. Ela, eu vou ver. Ela pegou e mandou uma mensagem pro marido dela. E o marido dela falou, tá bom, eu vou. E a gente falou, poxa, que legal, ele vem, que bacana, cara, porque a vida inteira sempre implicou com a gente, agora ele vai participar de uma coisa onde tá só casal, ele vai ver como é legal e vai parar de ficar falando mal de mim e de tudo, até porque eu tenho uma vida, eu tenho 2 filhas, eu tenho um marido, o cara não tem que falar de mim, né? Mas beleza, já tinha passado 4 anos que ele falava de mim, então tranquilo. Quando ele chegou na festa, ele cumprimentou todo mundo, ele me cumprimentou, ele me parabenizou, eu achei super tranquilo, ele ficou de papo com o meu marido, com o marido das mulheres, ficou tudo muito bem, nós estávamos todos muito amigos. Até que o meu marido falou assim, amor, eu vou com o marido dela na distribuidora buscar mais bebida. Falei, tudo bem, pode ir. E nisso, foi até o meu irmão junto com eles. E eles foram. Quando tudo passou, eles chegaram, meu marido chegou no meu ouvido e falou, nossa, aconteceu uma coisa muito chata, muito desagradável, mas depois eu te conto. Ou então pede pro seu irmão te adiantar, que eu não vou falar disso agora não. Falei, ué, o que aconteceu? Eu já fiquei assim. Aí eu fui pra dentro da casa da minha amiga, chamei o meu irmão e perguntei o que aconteceu, que meu marido tinha me contado que uma coisa muito chata aconteceu. E o meu irmão pegou e falou, poxa, ele deu uma fora muito grande, o marido da tua amiga, né? Tipo, o amigo que era dele também. Falei, o quê? O que aconteceu? Ele pegou e disse, a gente estava dentro do carro e ele disse, você sabe por que a minha mulher e sua mulher são tretadas, né? E aí teu marido disse, não, por quê? Ele disse assim, por causa de mim, porque eu já peguei tua mulher. E aí ele ficou, o meu marido ficou tão sem graça que ele não conseguiu nem responder. Por quê? Ele já sabia da história, eu já tinha contado pra ele que há muitos anos atrás eu tinha dado uns beijinhos nele por lanche, não sei o que tal, que nunca foi nada sério. Eu nunca tive uma vida, nunca transei com o cara pro cara tá falando que já me pegou, entendeu? E meu irmão entrou no meio e falou assim, ué, mas isso não aconteceu há muitos e muitos e muitos anos, quando ela era uma menina que a gente estudava junto? Ele pegou e falou assim, mas até hoje elas brigam por conta de mim. E os dois ficaram calados sem entender nada. Por quê? Meu irmão não sabia que eu e ela tretava e o meu marido, pra ele, era insignificante toda essa história. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu já fiquei muito incomodada, mantive a minha postura, simplesmente comecei a falar que eu tava cansada. A festa também já tava bem tarde, já tava na hora de acabar, as meninas já estavam cansadas na hora de tomar banho e dormir. Falei pra minha amiga que eu ia embora, despedi de todo mundo, dei um beijo em todo mundo, agradeci e fui pra minha casa. E fiquei com aquele sentimento ruim dentro de mim. Poxa, o cara sempre falou mal de mim, o cara chegou a falar que eu não prestava, que eu era garota de programa, o tempo passou, ele casou, ele teve filha, eu casei, eu tive filho, nunca fiz nada com ele, eu dei uns beijinhos nele há muitos anos atrás, coisa de 10 anos atrás, pra ele vir no meu aniversário e falar pro meu marido que já me pegou, que eu sou brigada com a mulher dele por conta dele. Cara, me responde uma coisa, o que passa na cabeça desse homem? Será que ele tem um amor platônico por mim? Será que ele me ama até hoje? Será que ele ainda tem vontade de ficar comigo? Ele é revoltado porque não conseguiu se casar comigo, não conseguiu ter nada comigo, porque não tem explicação. Isso foi uma falta de respeito dele com a mulher dele, com a família dele. Porque eu me colocando no lugar da minha amiga, eu ficaria muito chateada de saber que o meu marido tá contando vantagem pro marido do outro que já pegou a mulher do outro. Isso é muito feio. O meu marido se manteve numa postura muito tranquila e depois ele disse, olha amor, para ser sincera, eu não dei muita moral não, eu só não quero esse cara na nossa vida, nosso ciclo de amizade, porque achei feio. Se ele falar de novo de você, é capaz de nós sairmos no braço, porque eu não vou ficar aceitando não, o cara tem que ter respeito por mim, eu sou homem, não sou moleque, pra ele falar que já pegou você, entendeu? E agora me responde uma coisa, o que será que esse cara não sai falando por aí de mim? O que será que esse cara não sai contando mentiras por aí no meu nome? Porque se ele mente para a própria mulher que já ficou comigo, imagina para os outros. Se ele chega no meu próprio marido e fala que me pegou, imagina para os outros. Fiquei completamente chateada e pensando em quanto ele é imaturo, quanto ele precisa de colocar uma pausa no passado dele, entender que entre nós dois não acontecemos nada. Então eu liguei pra minha amiga e falei pra ela tudo que aconteceu. E sabe o que ela me disse? Ela me disse que ele tava dentro do carro indo comprar bebida com o meu marido e o meu marido perguntou pra ele, você já pegou minha mulher, né? Ele disse, já.
Só que o meu irmão e o meu marido confirmaram uma história completamente diferente da que ele falou pra ela. Eu peguei e falei pra ela que não foi assim, que foi ele, disse que eu e ela era tratada por conta dele, porque ele já me pegou e foi muito desagradável, é humilhante pra ela. Ela começou a chorar, me pediu perdão. Eu falei pra ela, olha, e o pior é que eu não sei nem se você compactou com essa história. Vai que você também não gosta de mim. Vai que você também joga na cara dele, você já pegou minha amiga, e fica no ar essa história como se ele tivesse me pegado. Vocês dois precisam de colocar um ponto final nessa história, entende? Eu era uma moleca, eu tinha 14 anos de idade, eu não sabia nem o que eu queria da minha vida. Eu fiquei com ele, dei uns beijos nele porque ele implorava, porque ele levava lanche pra mim, nunca passou disso. Então, essa história precisa de um ponto final urgente. Falei pra ela, não ficou feio pra mim e pro meu marido, ficou feio pra você e pro seu marido, entendeu? Pra sua família. Você tem anos casada com ele, e eu acredito que o mínimo que ele deveria ter é respeito por você e mostrar que eu sou um pouco menos insignificante, né? Porque quando ele fala de mim, quando ele enche a boca pra falar que me pegou, fica parecendo que ele tá enchendo o ego dele, parecendo que ele tá querendo tirar vantagem. Então, conversa com ele, entendeu? Ou ele coloca um ponto final nessa história e demonstra que eu sou insignificante, ou, meu amor, você abre seu olho com esse marido seu, viu? Eu quero distância. Eu sempre fui uma menina da igreja, desde criança. Meu pai e minha mãe também sempre foram da igreja. E por eu ser da igreja, sempre tive um tratamento meio rígido, assim, né? O que podia dentro da igreja era o que podia na minha vida, nada fora disso. Quando eu fiz meus 17 anos, eu conheci um rapaz na igreja. Com 18, nós decidimos namorar. E nós fizemos corte, fizemos todo o procedimento que a igreja permite. Os meus pais eram apaixonados por ele, nossos amigos eram todos incomuns. E a vida fluía, né, desse jeito. Aí, com 20, depois de 2 anos, eu me casei com ele. E depois que nós nos casamos, nós fomos morar juntos. Só que nessa época, com 20 anos, eu já tinha, assim, a minha casa, já tinha meu carro. Por quê? Porque com 18, eu já tava, meu pai e minha mãe já tinham me ajudado, eu já tava trabalhando, eu já tinha minha responsabilidade, minha independência financeira. Então, mas ele que veio morar, assim, na minha casa, né? E nós começamos a ter uma vida de casal, uma vida a dois. Uma das primeiras coisas que eu senti do sexo após o casamento, porque eu casei virgem, foi a falta de ligação com ele. Era uma coisa que eu não sabia se era ele, ou se era eu, ou se era isso mesmo. Tipo, eu olhava e falava, gente, sexo é isso, porque eu não sentia vontade, eu fazia porque tínhamos que fazer, mas não era algo que realmente tocava o meu coração, ou que, nossa, que hoje eu tô desejando meu marido, não tinha isso. E acabava que, como a gente não tinha esse calor, essa coisa um com o outro, nosso relacionamento passou a ficar um pouco mais frio. E foi onde muitas das coisas começaram a acontecer. Ele começou a se mostrar uma personalidade completamente diferente, porque eu sabia quem ele era. Quando ele morava lá com o pai dele, eu morava, né, sozinha. A gente não ficava sozinha, nós não tínhamos hábito de fazer nada, assim, só os dois, assim, a sós. Foram 2 anos, assim, com muitas pessoas envolvidas no nosso relacionamento. E depois que nós nos casamos, foi realmente só eu e ele dentro de uma casa. Então, a gente começou a descobrir muita coisa um do outro. E após essa descoberta, muitas coisas que era da personalidade dele não me agradavam. Só que a minha mãe era apaixonada por ele. E acabava que a minha mãe, eu nunca fui de contar a minha vida pra minha mãe, nunca abri a minha vida pra minha mãe. Então acabava que ele se abria muito mais, ele contava as coisas pra ela, ele era amigo dela, então ela parece que tinha mais ligação com ele do que comigo. Então o que ele falava, ela acreditava mais nele do que em mim, até porque eu não falava muita coisa. E foi onde algumas coisas começaram a acontecer, como por exemplo, às vezes uma conta vencia. Ele ia lá no meu trabalho, na época eu tava trabalhando no Tribunal de Justiça, e ele vinha, eu consegui esse emprego, foi terceirizada mesmo, e às vezes ele falava, tem que pagar a conta assim, assim, assado, preciso do dinheiro. E eu dava o dinheiro pra ele. Ele trabalhava sim, ele tinha o dinheiro dele sim, mas ele pedia pra mim as coisas, entendeu? E eu dava, porque ele era meu marido, e depois de um tempo, de repente, chegava a conta falando que não tinha pago, ou por exemplo, tem que pagar a água, aí de repente a água cortava, eu falava, mas você não pagou a água? Precisei de colocar combustível no carro. Eu falava, mas por que então que você não me avisou? E tipo, foram coisas que começaram a acontecer que realmente mexiam muito comigo. Eu não gostava dessa falta de compromisso dele, né, com responsabilidades, com dinheiro, com nada do tipo. Com o tempo, eu comecei a descobrir que na verdade, ele mesmo chegou em mim e me mostrou o perfil no Tinder que ele estava fazendo com uma foto
minha e dele. Pois é, ele tava fazendo isso pra ver se esquentava nosso relacionamento, incluindo outro casal. E, tipo, pra mim aquilo era um absurdo, tipo, como assim? E ele ficava mandando mensagem pra várias mulheres no direct, falando que era casado e convidando elas pra fazer homenagem, pra estar junto com a gente. E aquilo me sufocava e eu não sabia meio que pra quem contar, até porque eu morria de vergonha disso. Até que teve um dia que uma prima minha, filha da irmã da minha mãe, que nenhuma das duas não gosta de mim de jeito nenhum, ela viu o perfil dele com a minha foto no Tinder, a foto dos dois. E ela se passou por uma outra pessoa e começou a conversar com ele, a falar com ele e descobri que ele tava planejando isso, né? E automaticamente eu virei assunto no meio da minha família inteira. Só a minha mãe que não tinha ficado sabendo, a minha mãe e meu padrasto. E tipo, meu padrasto era igual um pai pra mim, ele cuidava de mim mais que um pai mesmo, né? E aquilo foi me deixando muito mal, porque a minha prima vinha falar comigo, parecia que ela parecia chantagem as coisas que ela falava, e aquilo me magoava demais. E eu falava pra ele, para com isso, eu não quero. E aí nossas brigas começaram a ser mais frequentes, começou a ficar tudo pior, e aquilo foi desgastando, e eu aguentei 2 anos disso. E nesses 2 anos, ele perdeu o emprego dele, e nós decidimos abrir uma empresa juntos, uma empresa de marketing, porque era uma coisa que ele gostava e que eu também gostava, e ele que tocava mais do que eu, porém, a maioria dos clientes, quem captava era eu. E o que aconteceu? De repente, eu descobri que ele tinha me traído. Como que eu descobri isso? Por quê? Porque eu tinha acesso às coisas dele, de rede social, e acabei vendo que uma dessas meninas que ele vivia convidando pra entrar no nosso casamento, nosso relacionamento, pra gente ficar nós 3, como eu não topava, ele acabou topando sair com a menina. Ele saiu sozinho com ela e acabou me traindo. Óbvio, foi muito fácil descobrir, tava na minha mão, tava na minha cara. E sabe o que ele fez? Ele saiu falando mal de mim pra todo mundo. Ele saiu falando mal de mim pros clientes, que ele tava separando da empresa porque eu tinha traído ele. Ele fazia charme, ele fazia drama, ele chorava pras pessoas, ele me culpava do que ele fez. Ele mentiu pra todo mundo, ele mentiu pros nossos amigos da igreja, mentiu pros nossos amigos que não eram da igreja, porque a gente quase não tava mais frequentando a igreja, porque eu deixei de ir pra igreja depois de tudo que ele tava fazendo, entendeu? E a minha vida começou a virar de cabeça pra baixo. Até que cheguei na casa da minha mãe, depois de estar farta, de aguentar 2 anos de tudo isso que tava passando na minha vida, e ela chegou em mim, tipo, meio que muito chateada de saber que eu tinha feito o que fiz com ele, né? E naquele momento eu comecei a desabafar e a soltar tudo da minha mãe. Eu falei, ele te contou, mãe, que ele fez perfil em Tinder pra poder fazer sexo A3 ou então A4, porque ele queria colocar até casal no meio da gente, porque eu e ele não tinha ligação sexual, a gente não conseguia ter tesão no outro. Ele te falou isso? Ele te falou que eu dava dinheiro pra ele pagar a conta e ele gastava todo o dinheiro da conta com os amigos dele, saindo, comprando roupa, comprando as coisas, enfiando sei lá onde o dinheiro e deixava tudo cortar e eu tinha que trabalhar em triplo pra pagar as contas. Ele te contou que ele me traiu? Que foi exatamente com uma das pessoas que ele queria incluir no meio do casamento? Você já imaginou, mãe? Eu e ele transando e com outra mulher no meio? Pra minha mãe aquilo era um absurdo, né? Minha mãe falou, quê? E tipo, na hora minha mãe sentou, minha mãe era tanta informação na cabeça dela que ela nem acreditava que aquilo tava acontecendo. Então ela pegou e ligou pra ele e começou a falar, é verdade que isso é verdade, isso. E graças a Deus, ele não conseguiu mentir pra minha mãe, porque ele tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, tipo, de mãe mesmo. E quando a minha mãe perguntou pra ele se era verdade, ele falou que era. E aí, naquele momento, minha mãe, nossa, sentiu aquele arrependimento de brigar comigo, de não ter me apoiado, de não ter me defendido, de ter pensado que realmente eu era aquele monstro, que eu tinha traído ele, que eu tinha passado a perna nele na empresa, sendo que ele que ficou com a empresa, que eu tava fazendo o que tava fazendo. E, tipo, eu na verdade, só fui uma vítima dentro de tudo isso, entendeu? A gente não tinha uma certa ligação e acabava que ele foi distorcendo todo o nosso casamento e acabando virando o que virou. E aí a minha mãe ficou muito chateada com ele, falou pra ele, ó, você não aparece na minha vida, não aparece na vida da minha filha. Gente, ele não me mandou uma mensagem, ele não veio atrás de mim, eu também não fiquei um pingo preocupada, nem dar satisfação pra cliente, nem dar satisfação pra amizade, porque o que teve de gente que virou as costas pra mim, saiu falando mal de mim sem nunca falar comigo, ó, foi um monte de gente. Mas você acha que eu me preocupei? Eu não, sabe? Porque a consciência tava limpa, eu não tinha que dar satisfação da minha vida pra ninguém. Se você quer acreditar nele, problema seu. Se você gosta mais dele do que de mim, problema seu. Agora, se você chega em mim, ó,
amiga, aconteceu isso e isso, tô sabendo disso e disso, mas, cara, sério, me conta como aconteceu, né? Se abre comigo, eu gosto muito de você, tô com você nessa, tá? Não, foram pouquíssimas pessoas, parece que foi assim, um divisor de águas. Eu e ele separamos, todo mundo que não era pra continuar no meu caminho, foi com ele. E as pessoas que eram pra continuar no meu caminho, continuou no meu caminho. E nisso, eu tive que me reerguer. Aí foi onde eu decidi que abriria outra empresa e viraria concorrente dele, porque eu já estava indo bem dentro desse âmbito, eu já estava conseguindo captar cliente, conseguir fazer o trabalho que a gente fazia. Falei, vou abrir a minha empresa sozinha, vou continuar tocando a minha vida. Quem teve que sair de casa foi ele, porque a casa era minha, o carro era meu, eu tava bem. E nisso foi, ele nunca mandou uma mensagem. Se passaram 4 meses e eu comecei a focar em que tipo de pessoas eu gostaria de ter na minha empresa. E foi quando uma amiga minha, que ela era assim, ela sempre gostou de lidar com os jogadores, de ficar com os jogadores. Ela era uma tremenda Maria Chuteira, assim, ela ia pros hotéis, ela ia cedo tomar café da manhã nos hotéis onde os jogadores iam tomar café da manhã pra poder subir com eles pro quarto e ficar com eles. E eu falei, amiga, você não me ajuda a captar eles, não? Pra poder cuidar do Instagram deles, da empresa deles, mas não na intenção de ficar com eles, e sim pra poder ter pessoas de sucesso, ter pessoas com a carreira já formada, pra poder... Porque eles são pessoas que precisam que não tem ligação nenhuma de Instagram, que não sabe cuidar de Instagram, mas que se tiver alguém por trás ali assessorando, com certeza eles vão querer, né, ter uma conta verificada, ter os comentários todos respondidos, e como eles não têm tempo pra tanto isso e nem sabem mexer nisso, seriam ótimos clientes. E ela disse, sim, eu vou ver se eu consigo pra você. E nisso, ela pegou e me mandou uma lista de jogadores pra eu entrar em contato, que eu poderia entrar em contato. E eu saí mandando mensagem pra todos. Dentre esses jogadores, um deles acabaram me respondendo. E aí, nós começamos a conversar e ele fechou comigo o trabalho, fechou comigo tudo, me passou a senha do Instagram e eu comecei a trabalhar com ele, assessorar ele e a cuidar da empresa dele. Até que teve um dia que eu tava na casa de uma amiga minha, a gente tava tomando uns drinks e conversando, soltando, rindo à toa, e eu postei um story, né, da minha bebida e tal, e ele viu, e aí ele pegou e respondeu e falou, onde você tá? E eu, tipo, falei, tô com uma amiga, tá? Ele, poxa, tô com um amigo também, você não quer vir aqui pra casa pra gente beber todo mundo junto? E eu fiquei meio assim e tal, mas eu já tava um pouco alterada. Falei, você quer saber? Vamos! Ele falou, então eu te busco. Falei, tá bom. E nisso foi. E aí ele tava com um amigo e eu tava com a minha amiga e nós fomos pra casa dele. E nisso a gente começou a beber, a curtir, a conversar. E eu lembro que eu levantei pra ir ao banheiro. O banheiro era bem ao lado do quarto dele e ele foi atrás de mim. E ele na porta do banheiro mesmo, ele já me parou, ele já me beijou, já me agarrou, já me puxou pro quarto dele. E ali a gente acabou ficando. Sim, a gente acabou ficando, nós acabamos dormindo juntos. E no outro dia, minha amiga e o amigo dele foram embora. No outro dia eu acordei e falei, caraca, que doideira, eu dormi com um cliente meu, não poderia ter feito isso, aquele ditado, né? A gente não come a carne onde a gente ganha o pão, eu não acredito, tá errado. Eu fui pra minha casa, fiquei com muito vergonha de tudo que aconteceu, mas ele continuou assim me tratando super bem e querendo saber onde eu tava, e me chamando pra almoçar, e me chamando pra jantar, e me chamando pra ir pra casa dele. Eu falei pra ele, olha, não dá pra gente continuar junto, porque eu acho que eu errei, não foi legal o que aconteceu. Ele, como não? Eu adorei, você não gostou? Eu falei, eu gostei, mas eu trabalho com você. Ele, e daí? Qual que é o problema? Por mim, você pega seu computador, você pega suas coisas de trabalho e você vem trabalhar aí na minha casa. Não tem porquê, entendeu? E eu fiquei tipo, caraca, que doideira. E nisso, ele começou a sempre estar conversando comigo e me elogiando e querendo estar comigo, me convidando pra ficar na casa dele, pra mudar pra casa dele. E eu falei, cara, o que eu faço? E eu comecei a fazer isso, sair com ele de novo, a frequentar e pensando, será que eu tô errada? Só que não. O tempo foi passando e ele começou a falar sobre planos, sobre futuro, e eu expliquei pra ele que eu tinha acabado de sair de um relacionamento completamente tóxico, que foi muito ruim. E detalhe, ele foi meu segundo homem, né? E tipo, eu conheci ele, fiquei com ele uma noite só. E foi aquela coisa tipo, uau, meu pai amado. Eu não acredito que eu perdi 2 anos da minha vida ficando com um cara que não tinha nada a ver comigo, que na cama não tinha ligação nenhuma, que era horrível, que não me trazia nenhum pingo de sensação do jeito que esse homem me trouxe. Ali eu descobri que era sexo de verdade, né? Então, mais a ligação que a gente criou um com o outro era tão forte que eu realmente não conseguia falar não pra ele. E depois de 2 semanas que a gente tava ficando, ele era jogador, né? E ele é goleiro. E aí, eu tava na casa da minha mãe, eu fui almoçar com ela, e aí eu peguei e falei assim, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Minha mãe, o quê, minha filha? Eu falei, eu acho que eu tô namorando. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tô namorando. E ela,
como assim rápida desse jeito? Só tem 4 meses que você tá solteiro. Eu falei, pois ela, mas quem que é? Aí eu virei e mostrei. Eu falei, aquele ali, ó, o goleiro da televisão. Ela, mentira. E logo do time adversário, que a minha família inteira torce, que ele era jogador de do time adversário, do time de tradição da família. Só que jogador é assim, né, gente? Ele é vendido o tempo inteiro. E ela, como assim? Você tem merda na cabeça? Você tá maluca que você vai namorar com um cara desse? Eu, calma, mãe. Por quê? Porque a fama dos jogadores é ser mulherengo, ser ruim. Eu falei, mas ele não é assim. Pelo menos não pelo que ele me parece ser. Entendeu? Ela, não, mas a gente tem que conhecer, tem que saber quem que é esse rapaz. E aí eu falei, pois é, exatamente isso. Ele tá louco pra te conhecer. Ela, sério? Falei, sério. Quer conhecer sua família? Eu falei, quer conhecer minha família, mãe? Ela falou, então vamos marcar um almoço aqui. Aí beleza, marcamos o almoço. E chegou lá, aquele homão de 2 metros de altura, a coisa mais gata do mundo. Minha mãe me puxou pra dentro do quarto e falou, meu Deus, minha filha, ele é lindo, que homem educado, que homem maravilhoso. Só que eu virei pra ela e falei, mãe, mas eu não sei se eu quero, porque como eu sofri demais no meu relacionamento, eu não sei. Porque ele vai ser transferido pra outro time, pra outra cidade. E, tipo, ele quer muito que eu vá com ele e eu não sei o que eu faço. E aí minha mãe falou assim, olha minha filha, seu trabalho é por internet, você consegue fazer ele daqui ou de qualquer lugar que você tiver do Brasil. E vai que ele é o homem da sua vida, vai que ele é o amor da sua vida, você vai deixar ele escapar? Tenta! Aí eu falei, pois é, e ele tá querendo semana que vem que eu viaje pra cidade dele pra conhecer a família dele. Minha mãe, não, é sério. Eu falei, sério. Ela falou, então vai, minha filha, vai. Aí eu falei, então tá. E nisso, eu acabei pegando tudo que era meu, alugando a minha casa, mudando pra casa dele, e nós fomos pra casa da família dele. Cheguei lá, a família dele me tratou assim, num amor tão grande, porque ele nunca tinha levado uma namorada. Nunca, só garotinhas, peguetinhas, mas namorada mesmo, ele nunca tinha aparecido com nenhuma. Então, pra todo mundo, era tipo, uau, meu Deus, ela é a namorada dele, ela é a tão esperada garota que todo mundo sonhava conhecer, e todo mundo me tratou com aquele respeito, com aquele amor, com aquela coisa. E depois nós fomos transferidos de cidade. Depois a gente planejou ter filhos. Ele é um homem extremamente família, carinhoso, bom marido, bom pai, bom não, excelente, faz tudo por mim, eu faço tudo por ele, a gente tem uma ligação incrível. E o que eu aprendi com toda essa história? Que às vezes a gente fica ali, eu fiquei 2 anos da minha vida namorando, casei virgem, pensando que esse era o certo, que esse era o melhor na minha vida, sendo que depois eu fiquei com um rapaz uma noite, conheci ele, fiquei com ele na mesma noite, a gente se casou e ele é o homem da minha vida, eu sou a mulher da vida dele. Então, a gente tende a acreditar mesmo que o casamento virgem vai te trazer coisas boas, que o casamento virgem vai te trazer pureza, vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade. Comigo foi diferente, com você pode ser que não, pode ser que você se casou virgem, deu tudo certo na sua vida, seu marido é um homem maravilhoso, mas pra mim foi uma péssima experiência, e é uma coisa que eu não recomendaria pra uma filha minha, não recomendaria pra uma prima, pra uma amiga, e nem pras pessoas mesmo que estão assistindo esse vídeo, porque tudo é questão de energia, de você se dar bem com a pessoa, de você se encontrar quando você se conecta com ela, quando você tem um bom diálogo, quando você tem uma boa amizade. Então, gente, o sexo fala muito dentro do relacionamento. E tem uma coisa muito importante, o sexo é a primeira coisa a acabar. Quando vocês têm anos de casado, tá lá com 50 anos de casado, o sexo é a primeira coisa a diminuir, é a primeira coisa a acabar. O que fica é o companheirismo, o amor, a parceria. E era uma coisa que o meu ex, o que eu casei virgem, não enxergava, porque ele querer colocar um monte de gente no meio do nosso relacionamento, no meio do nosso sexo, pra esquentar as coisas, eu ia me sentir completamente assim, mal, porque não é do meu caráter, eu não tenho nada a ver com quem curte. Por mim, você curte, você não curte, que legal, mas eu não gostava disso e me fazia mal. Então, a gente tem sim que entender a história, ver que toda história tem 2 lados, e se você tá se sentindo mal dentro de um relacionamento porque você casou na igreja, porque você casou virgem, mas você não tem ligação nenhuma com esse homem, não tenha medo de dizer não tenha medo de dizer tchau, vai ser feliz, porque eu pensei que eu ia ter que ficar presa naquele casamento pra sempre, porque eu era da igreja, e graças a Deus ele me traiu, graças a Deus ele saiu do meu caminho, porque se ele não tivesse saído do meu caminho, eu não tinha encontrado o grande amor da minha vida. Dizem que amante nunca vai se casar, mas comigo foi diferente, porque eu fui amante e depois eu fui esposa. E eu vou contar pra vocês a minha história. Tudo começou quando eu comecei na minha faculdade de administração. E eu virei amiga de uma garota chamada Ana. E essa Ana tinha uma amiga que se chamava Maria. Eu e a Maria não éramos tão próximas, mas quando nós estávamos com a Ana, a gente conversava tranquilamente. Um dia, nós 3 fomos tomar um lanchinho na lanchonete da faculdade. E aí, o marido da Maria chegou para buscar ela. E quando ele chegou,
eu me encantei com ele. Muito bonito, muito charmoso e muito, muito simpático. A forma com a qual ele tratava a Maria era encantador. Toda mulher deveria se apaixonar por esse tipo de homem. Eu lembro que eu fui pra casa com ele na cabeça, pensando, nossa, eu quero um marido desse pra minha vida. Que homem. Me senti um pouco culpada de estar pensando isso, mas deixei pra lá. Por coincidência mesmo, coisa do destino, dias depois eu tava tranquilamente no meu Facebook e apareceu uma solicitação de amizade. E era ele. Aí eu falei, vou mandar. Mandei solicitação de amizade. Segundos depois, ele aceitou. Até aí, tudo bem, ficava tudo ok. Eu sempre me animava quando eu via que era exposto na internet que o relacionamento dele estava meio que frustrado. Às vezes ela marcava ele em umas publicações românticas e ele não respondia. Às vezes ele postava algumas coisas que parecia estar triste. Eu achava aquilo até legal. Só que ele lá e eu aqui. Com o passar do tempo, a Maria acabou engravidando e ele sempre postando foto do bebê e tal. E eu comecei a curtir. E ele começou a curtir minhas publicações. E até aí, eu e ele começamos a trocar curtidas. Mas não tem problema nenhum ter um cara casado e ficar trocando curtidas com um homem casado, né? Era o que eu pensava. Até que um dia ele postou uma coisa que parecia muito frustrado, muito triste. Falei, vou me arriscar a mandar um oi. Aí eu mandei um oi. Ele respondeu no outro dia com um bom dia. E ali a gente começou a conversar. E começamos a conversar, só que ele sempre conversava comigo em horários assim, onde a gente sabia que a Maria não ia estar perto, porque ela era muito ciumenta, e cá entre nós, ela tinha motivos pra isso, né? E aí a gente foi ficando mais íntimo, passamos pro WhatsApp. Um dia ele foi e me mandou um áudio, que ele tava muito, muito desanimado, que ele tava pra baixo, que ele não sabia o que fazia. E eu lindamente propus um encontro, e ele fechou. E eu falei, oba, né? Nossa, vou encontrar com esse homão. E a gente foi. Chegando lá, ele começou a desabafar como sempre. Ele sempre falava mal da Maria, falava o quanto ela tinha ficado mal-humorada, frígida, que o corpo dela tinha mudado, que ela já não era mais a mesma mulher, mas nunca propunha, assim, um divórcio. E aquele momento dele, de carente e tal, acabava fazendo com que eu suprisse esse lado dele. E a gente começou a se envolver. E ali ele começou a fazer várias promessas, como largar dela pra ficar comigo, estar comigo em todas as datas comemorativas, me tornar mesmo esposa dele. E eu amava aquilo. Só que ele me enrolou por 2 anos. E eu já tava cansada dele ficar propondo as coisas, prometendo as coisas e nunca cumprir. Eu fui lá e fiz um jeitinho em que a Maria pegasse eu e ele no flagra. E assim eu fiz. E ela pegou eu e ele na cama. Cada tapa que ela me deu na cara, eu levei como um sorriso no rosto. Porque apesar de tudo, fui eu que combinei isso. Eu já sabia que ela poderia ter essa reação e que ele seria meu. Ela ia separar dele e ele finalmente poderia ficar só comigo. E não foi que deu certo? Eu lembro que no começo eu ficava sabendo o quanto ela estava arrasada, acabada, triste, magoada. Mas eu não me importava, porque afinal de contas, eu estava feliz. E pra mim era isso que importava. Enfim, com o passar do tempo, eu acabei descobrindo que eu estava grávida. E pra mim foi uma felicidade enorme. Falei, nossa, que legal. E ele também estava animado, porque com a Maria, ele teve uma menina. E comigo era um menino. Então, era diferente. E eu já estava hiper mega animada com tudo isso. Só que, assim como toda mulher grávida, eu comecei a ficar mal-humorada, eu comecei a ficar nervosa, o meu corpo começou a mudar, eu comecei a ficar frígida, tudo isso. E quando eu tive o bebê, passou pouco tempo, eu descobri que estava grávida de novo. Então eu não tinha tempo para mais nada. Eu saí do meu serviço, tinha que cuidar de filho, estava grávida de novo, era uma correria. Imagina se dava conta de cuidar de unha, de cabelo e de mim. E ainda por cima, com ele o tempo inteiro reclamando do meu jeito. E bem na época que eu descobri a minha segunda gravidez, saiu na justiça os dias que ele poderia ver a filha que ele tinha com a Maria. Então, as visitas dele na casa da ex começaram a ser frequentes. E cada vez ele demorava mais para chegar, ele demorava mais para aparecer, ele sempre estava com as mesmas desculpas. E era muito, muito ruim. Eu lembro que quando a minha bolsa estourou, eu tive o meu bebê, eu liguei para ele não me atendeu. Eu fui pro hospital sozinha. Eu tive meu filho sozinha. No outro dia ele apareceu com uma expressão completamente de culpado, se sentindo super mal, me pedindo perdão. Eu falei, graças a Deus ele colocou o rabinho entre as pernas e agora a gente vai poder passar por esse momento de crise. Que nada. As coisas começaram a piorar.
Quando meu filho tinha 3 meses, eu lembro que eu entrei eu recebi uma mensagem no WhatsApp, eu entrei no WhatsApp e lá tinha um número desconhecido e tinha uma foto com um texto. E enquanto a foto carregava, eu fui lendo o texto. Eu vou ler pra vocês verem o que era. Há exatamente 3 anos atrás, quando eu estava fazendo o jantar pro meu marido com todo o amor do mundo, eu recebi uma mensagem que acabou com a minha vida. Eu e minha filha sofremos muito, muito mesmo. E eu gostaria de ser bondosa o suficiente para esquecer e seguir em frente, mas eu não fui capaz. Pelo contrário, eu fiz o mesmo até hoje. O seu marido, o seu atual marido, tem sido um excelente companheiro, pai e ontem, Dia dos Namorados, me deu um presente maravilhoso. Ele tem se queixado da esposa e dos filhos. Diz que ela é incompreensível e nunca o apoia. Disse que nunca encontrou uma mulher igual a mim e implorou para voltar. Eu o odeio. E por odiá-lo tanto quanto você, quando eu odeio você, eu passei a noite com ele. Quando ele me penetrou, fechou os olhos e suspirou de saudade. Murmurou diversas vezes que sentia minha falta. E eu proporcionei a melhor noite de sua vida. Ele disse. E não pense que eu fiz algo diferente de quando estávamos casados. Pelo contrário, eu nem me esforcei. Eu fiz tudo para ele e por ele. Mesmo assim, ele me traiu com você. Sei que você também se esforçou bastante, mesmo assim, ele tá na minha cama agora. Ele nunca mais vai estar aqui. Mas eu queria que ele soubesse que teve o ouro, mas me trocou por bijuteria. E eu queria retribuir o favor a você. Na sua mensagem de anos atrás, você disse que estava me salvando de um casamento fracassado. Você tinha razão, mas não aplicou esse conselho na sua vida e aqui estou eu te alertando. Esse cara não te ama. Se ele te amasse, ele não estaria agora dentro de mim. Pois eu estou devolvendo as suas palavras. Obrigada, amiga. Foi assim que você me chamou? Você mudou a minha vida para melhor. Me livrou de um traste. Agora, a vida está te dando uma lição. Todo e qualquer relacionamento tem crise, desentendimento e até mesmo falta de sexo. Mas só vai haver traição se, acima de tudo, não houver caráter entre o homem ou a mulher. Seja feliz. Com toda a pena do mundo, Maria. Essa foi a pior mensagem do mundo que eu recebi. Ele estava fazendo comigo exatamente o que ele fez com ela e com ela de novo. Então, ela pagou na mesma moeda, ela usou as mesmas palavras, ela fez exatamente o que eu fiz com ela. É claro que eu pedi o divórcio, é claro que eu quis me separar, é claro que eu não quis continuar no relacionamento. E depois de toda essa crise, que foi muito difícil separar com 2 filhos, de um homem que não me valorizava, de um homem que não me amava de verdade, que nunca me amou de verdade, que acho que estava comigo por escolha, opção, por facilidade, por acesso, porque eu estava ali disponível o tempo inteiro, que eu tirei de lição de moral uma grande lição, que a Maria até esqueceu de colocar na mensagem que ela poderia ter colocado. Não se constrói felicidade em cima da desgraça do outro. E a prova disso é o meu próprio desmoronamento. A cada segundo em que eu projetei o meu futuro em cima do fracasso deles, eu paguei com a mesma moeda.